né? Então, quando a gente inicia um tratamento para hipertensão arterial, quais são os nossos objetivos? Vejam que o objetivo primário é proteção cardiovascular, para evitar todo aquele ciclo, né, que eu mostrei para vocês nos slides anteriores. E a redução da pressão é o como, nem tanto o porquê, né? Que nem quando a gente fala de tratamento antirretroviral em HIV. A gente quer manter a carga viral indetectável, mas o objetivo mesmo é que ele não perca essa D4, né? Então, a redução da pressão arterial é a primeira meta, mas o objetivo é a gente reduzir desfechos cardiovasculares, que são essas doenças que eu comentei com vocês, e o outro desfecho bastante grave é a mortalidade, né? Então, a gente sabe que uma redução de 10 miligramas de mercúrio na sistólica e 5 na diastólica já reduz em 37%, né, o risco do paciente fazer um AVC, 22% DAC, 46% de insuficiência cardíaca, né, reduz mortalidade por doenças cardiovasculares e reduz mortalidade total em 12%. Então, é um impacto muito importante, né, e por isso, então, que a gente tende a tratar os nossos pacientes com hipertensão arterial. Importante que a gente divida essas informações com eles, né. Então, os princípios básicos do tratamento, antes de eu começar a falar das drogas, dos antihipertensivos, é que a gente faça progressões, né, e que a gente mantenha no mínimo 4 semanas, para daí fazer alguma alteração. Isso do ponto de vista da efetividade, quer dizer que se em 4 semanas ele ainda voltar hipertenso, a gente precisa fazer um novo ajuste. No entanto, como quase todos, né, tratamentos crônicos, as reações adversas começam antes, né, do que os benefícios do tratamento. Então, o ideal é que a gente visse esses pacientes antes das 4 semanas para manejar RAM, né, para manejar efeitos adversos, para evitar que por conta disso ele abandone e em 4 semanas a nossa intervenção seja a mesma, que é tome seus remédios, né. Uma coisa que a diretriz brasileira traz é evitar a manipulação de medicamentos antihipertensivos, tá? Isso está formalizado nesse documento da SBC, né? Compartilhar com o paciente que isso é um tratamento contínuo, que não é que nem antibiótico, que a gente usa 21 dias, melhora e para. Não, justamente sua pressão está boa, né, entre aspas, porque o senhor está tomando medicamento, ou seja, tem que continuar tomando, que a gente não está fazendo testes, né, a gente não vai nunca chegar no remédio correto, na dose correta, né, isso é fluido, né, então, a gente às vezes escuta, toda vez que eu vou no médico, ele altera os meus remédios. Sim, isso faz parte do jogo, né, para mais ou para menos, né, e que a gente precisa que eles sigam tomando os medicamentos, apesar dos efeitos colaterais, e que se eles os tiverem, entrem em contato para que dê tempo a gente fazer uma intervenção, seja diminuindo a dose, ou mesmo suspendendo drogas, muitas vezes, antes deles abandonarem, né. E a diretriz também traz que, muito embora tenha saído aí uma coorte bastante grande, retrospectiva, de que os medicamentos antihipertensivos, sendo administrados à noite, teriam maior benefício do que a administração matinal. Isso é o que a Sociedade Brasileira de Cardiologia traz para nós. Na minha prática, eu, em geral, acho que a administração noturna desses medicamentos auxilia e muito, porque muitos desses medicamentos causam hipotensão ortostática, né, ou hipotensão postural. Então, se o paciente toma antes de dormir, para aquelas drogas que, obviamente, tem meia vida para isso, acaba que facilita a adesão também. Mas a minha amostra é extremamente viciada, porque eu trabalho com pacientes com insuficiência cardíaca, né, e muitas vezes eles tendem à hipotensão. Então, né, mas estou trazendo para vocês o que a evidência científica traz. Obviamente, diuréticos de manhã, né, não vamos deixar o paciente insone, porque precisa ficar levantando para fazer xixi, por conta de uma hidrocortiase das 22 horas, né. Outras informações importantes, então, né, da SBC, é que muito das leituras em consultório é, na verdade, avental branco, né, em que a gente tem uma elevação, em geral, da sistólica. Então,
vocês podem observar, demonstrando a importância de que a gente tenha leituras da pressão arterial dos pacientes em casa, né, para poder fazer essas leituras. Senão, até o professor que compartilhou esse slide com a gente mostrou, é que nem atirar moeda para cima, né, 50% de chance da pessoa ser hipertensa, né, então, a importância dessas leituras representativas ao longo do dia, em momentos distintos, né, e aí a gente fornece para os pacientes. Vocês podem depois entrar na diretriz da SBC, ele detalha bem exatamente o que é uma leitura de qualidade, né, da pressão arterial no domicílio, e aí trazer em consulta para nós, para a gente ver como que essa PA se comporta em casa, no fornecimento dessas tabelinhas, né. Metas terapêuticas, e aí vocês podem ver que, por isso que eu gastei tanto tempo discutindo com vocês a questão de risco cardiovascular, né, aqueles pacientes com alto risco cardiovascular, então a gente tem metas ainda mais rígidas, né, e assim como a Agnes comentou com a gente que as metas de glicemia para os pacientes precisam ser individualizadas, assim também em relação aos pacientes em relação à pressão arterial. Então, essas são as nossas metas terapêuticas para os pacientes. Então, dependendo da idade, né, cada vez mais para os pacientes idosos o tratamento tem sido mais agressivo, então começar mais cedo e começar com mais drogas, né, a presença de outros fatores de risco e, de novo, sempre compartilhar essas decisões com os pacientes para a gente conseguir individualizar as terapias. Então, em resumo, esse é o fluxograma de tratamento, de novo, esse é o guideline brasileiro de tratamento de hipertensão arterial, então aqueles pacientes com o estágio 1, né, lembram daquele slide do estadiamento, a gente inicia com monoterapia, para aqueles pacientes que têm estágio 1, mas risco moderado, ou então já iniciam com hipertensão acima de 160 por 100, a gente já começa com uma combinação de 2 fármacos, né, e se a meta não é alcançada, até 3 fármacos, e aí a gente começa com aquele nosso menu, né, da figura, vai adicionando drogas. E que drogas são essas, né? Em geral, a gente precisa adaptar, né? Então, vocês podem ver que a gente tem ali 5 opções, né? Então, DIU, DIU de diuréticos, os bloqueadores, então, dos canais de cálcio, né? Lodipino, fenodipino, os IECAs, enalapril, captopril, BRA, né, que são os bloqueadores dos receptores de angiotensina, losartana, valsartana, beta-bloqueadores em condições específicas que a gente vai ver depois. E aí vocês podem ver que o quarto fármaco ali é a espironolactona. Por quê? Porque quando a gente fala em diuréticos para tratamento de hipertensão, nesse fluxograma, ou seja, como primeira droga, a gente está falando de hidrocloro, de clortalidona, de indapamida, né? Em geral, se inicia, então, com hidroclorotiazida, né? Vamos lembrar do sistema fechado, né? Se a gente tem hipertensão arterial e a gente diminuir o volume, certo? Ou seja, eliminar um pouco da água através da urina, nesse caso, com diurético, a gente tende também a diminuir a pressão do sistema fechado, certo? Esse é basicamente o mecanismo de ação dos diuréticos, né? Então, preferencialmente hidroclorotiazida. A indapamida é também bastante potente, mas assim como ela é mais potente que a hidrocloro no sentido da diurese, ela também é mais potente em relação aos efeitos colaterais, ou seja, a gente perde, quando a gente elimina líquido pela urina, não é só água que a gente está perdendo, né? A gente está perdendo eletrólitos também. Então, tem que cuidar. Principalmente porque, vamos lembrar das aulas de fisiologia, toda vez que há contração, né, a gente está falando de troca de eletrólitos, sódio, magnésio, potássio, cálcio, né, então se a gente tiver menos eletrólitos para o nosso coração bater, maior a chance de morte súbita, e aqui a gente está dando justamente para o paciente que já tem um alto risco cardiovascular, uma droga que elimina esses eletrólitos, então o monitoramento do farmacêutico clínico tem que incluir a questão dos eletrólitos, tá? A espironolactona, como eu comentei, em geral ela é a quarta droga, não entra como tratamento inicial, e ela serve mais para poupar potássio, lembrem? Potássio para contração do músculo do miocárdio, do que
realmente pelo efeito diurético, né? Então, ela é mais utilizada para hipertensão arterial refratária, tá? Então, a gente já está com 3 drogas, mesmo assim a TA não controlou espironolactona. E aí, a gente não pode nunca, isso é muito importante, assim, que a gente farmacêutico reforce com as equipes, né, que a gente faça um laboratorial de potássio em no mínimo 7 dias depois de iniciar essa droga. Vocês ficariam surpresos com a quantidade de pacientes com hipercalemia precoce que poderia ter sido evitada se a gente visse o paciente mais recente, né? E, em geral, o que a gente vê é iniciar a espironolactona, te vejo na próxima consulta daqui a 3 meses, né? Isso é bastante perigoso do ponto de vista do distúrbio eletrolítico e, da mesma maneira, monitoramento, então, da função renal, que também pode piorar depois do início da espironolactona. Outras drogas que a gente pode utilizar, né, são os bloqueadores dos canais de cálcio, né, então, de novo, pensando no sistema fechado, né, se a gente colocar lá um equipo com um diâmetro um pouquinho maior, ou seja, se a gente vasodilatar, né, os nossos equipos, as nossas veias, as nossas artérias, bloqueando a entrada de cálcio nos miócitos, a gente pode ter uma vasodilatação e queda da pressão arterial sistêmica. Então, em geral, para tratamento de hipertensão, a gente utiliza inulodipino, nifedipino e felodipino, que são os dihidropiridínicos, né, que é o radical que tem ali na fórmula, porque eles têm mais afinidade pelos canais de cálcio periféricos, né? Então, a gente tem uma vasodilatação periférica e menos efeito disso no músculo do miocárdio no coração, né? Então, a gente utiliza muito essas drogas como antihipertensivos. Já o verapamil e o tiazem é o contrário, eles são têm maiores afinidades pelos canais de cálcio do coração. Então, aqueles pacientes que já têm algum problema de contração, ou seja, os pacientes com insuficiência cardíaca, essas drogas não são indicadas, tá? Então, evitar e a gente acaba, né, usando para tratamento de arritmia. Lembra o que é a arritmia? Arritmia, distúrbio de condução na contração, ou seja, né, que acaba prejudicando a contração. Então, observem que essa terapia tem que ser individualizada, porque nessa multifatorial da hipertensão arterial, o paciente pode ter não só hipertensão, mas aquele monte de outras coisas do slide do ciclo, né? Então, dependendo das outras condições clínicas dele, a gente tem essa ou outra droga para ofertar para ele, né? Se possível, então, a gente utilizar essas drogas de ação prolongada, né, e Idapamida é uma que tem comprimido XR, né, que é o Extended Release, que tem liberação controlada, então mantém estabilidade no sangue, né, por mais tempo, a meia-vida maior, né, e as reações adversas desse medicamento, dessa classe, em geral, são dose dependente. O que quer dizer, traduzindo, né, os farmacêuticos, se a gente reduzir a dose, às vezes a gente resolve a reação adversa, o que quer dizer que muitas vezes a gente perde uma opção terapêutica interessante para o paciente, porque ele sentiu tal efeito colateral e aí nunca mais se tentou reintroduzir, né, o medicamento. O anlodipino acontece muito. Pacientes que fazem edema maleolar, e aí aqui eu trago para vocês, isso aqui são fotos do nosso ambulatório farmacêutico de insuficiência cardíaca do Clínicas, que é bem característico em torno do tornozelo, estão vendo? Isso é bem edema de anlodipino, porque isso aqui é estase, né, tem a ver com vasculopatia, então fica assim um inchaço bem no ossinho do tornozelo ali. Isso aí, pergunte, quando verem o paciente assim, isso é bem diferente de inchaço por congestão, né, de paciente com IC, que em geral se faz cacifo, né, que quando a gente faz o exame físico, assim, na parte da frente, assim, da canela, né, se afunda ali, é congestão, né, insuficiência cardíaca. Se for inchaço mais no ossinho do tornozelo, perguntem para o paciente se ele usa anlodipino, provavelmente sim. E às vezes reduzir para 5 miligramas resolve, tá? Então, fica a dica.
Outras coisas que podem acontecer, em especial verapamil, a constipação, né, em especial mulheres, né, a gente já é mais suscetível a esse tipo de reação adversa, então, de repente, evitar o verapamil para esse tipo de pacientes, né. Depois a gente pode utilizar um BRA, né, um antagonista do receptor de angiotensina, né, uma losartana, uma valsartana, né, o mecanismo é, de novo, evitar a vasoconstrição, porque age no sistema renina-angiotensina, e então a gente bloqueando, né, a angiotensina 2, a gente consegue manter a vasodilatação, por isso a queda da pressão. O que a gente tem que cuidar muito em BRA é a hipercalemia, né, e perda aguda de função renal. Então, fiquem atentos a isso e, de novo, né, sinais de hipotensão. Por isso que, às vezes, quando os pacientes usam losartana 50 miligramas uma vez ao dia, a gente orienta que eles administrem à noite, porque se eles sentirem tontura, né, aí eles já estão deitadinhos, já vão dormir mesmo, então, às vezes, resolve, tá? É só, ou seja, uma intervenção farmacêutica simples, né, que às vezes acaba resolvendo. A gente tem, então, hipercalemia, né, bastante marcado no uso desses medicamentos, e vamos lembrar que esse é uma droga contraindicada em gestantes, assim como os IECAS, né, então, toda paciente, toda gestante hipertensa, toda mulher em idade fértil, hipertensa, e que tenha planos de gestar, né, que faça o planejamento da troca, né, da sua terapia antes de engravidar. Né, conversar com o seu cardiologista a respeito. Os inibidores da ECA, né, conhecidíssimos, enalapril, captopril, lisinopril, ramipril, a gente tende a preferir o enalapril, porque é BID, né, 2 vezes ao dia, então ambulatorialmente facilita a adesão. Em contexto de manejo agudo, como CTIs e unidade de cuidado coronariano, a gente tende a preferir o captopril, porque a gente tem que pensar que a gente está reintroduzindo as drogas aos poucos. Então, é interessante que a gente tenha drogas com meia-vida mais curta, porque se a dose for superior a que o paciente realmente iria tolerar, a gente consegue corrigir mais rápido, né? E o mais marcado, né, e aí eu podia até ter feito uma enquete aqui de novo, é a coisa da tosse, né, que é muito comum mesmo, né, e não raro a gente vê, assim, até na cardiologia, os pacientes sendo alta com IECA e codeína para aliviar a tosse, né, que é uma coisa, assim, que é só iatrogenia pura, né. O angioedema também pode acontecer, e assim como o BRA, a gente tem que cuidar essa questão da perda aguda da função renal, que às vezes é pura adaptação hemodinâmica, assim, é fisiológico. Então, tu monitora, vê se estabiliza e mantém, né? Agora, se for uma perda maior que 30% da DCE, né, da taxa de filtração glomerular, aí realmente tem que investigar outras causas. Por fim, então, os beta-bloqueadores, né, que como vocês viram no fluxograma de tratamento ali da SBC, seriam, assim, uma quinta alternativa em casos mais específicos. E aí, lá das aulas de fisiologia, é legal da gente lembrar que a gente tem receptores beta no miocárdio, que são os beta-1, e os beta-2 nos pulmões e no nos nossos músculos lisos e nos nossos vasos, né? O que significa dizer que se a gente tiver um beta-block com afinidade aos receptores beta-1, a gente não vai ter tantos problemas do ponto de vista periférico, né? Nos pulmões, principalmente, os pacientes que têm DPOC, né? Mas em ele não tendo tanta afinidade pelos receptores beta-2, a gente também não vai ter muita ação periférica, ou seja, não vai ter tanta queda, assim, da pressão arterial do que a gente gostaria. O contrário também é verdadeiro. Se é um beta-block que tem maior afinidade pelo beta-2, né, ele vai ser mais hipotensor, mas não vai regular tanto a frequência cardíaca quanto um bisoprolol, por exemplo, que tem bastante afinidade, né, cardioseletivo, né, que a gente chama, tá? Então, meta-análises em hipertensão arterial já demonstraram que eles são menos efetivos no controle da PA, tá, do que as outras drogas que eu comentei antes, e eles também são menos seguros, porque houve ali, né, os estudos também já mostraram um aumento
da porcentagem de pacientes que tiveram AVC quando em uso de beta-block. No entanto, a gente pode utilizar eles por outras causas, assim, né? Então, toda vez que a gente pegar uma prescrição dessa, que eu mostrei para vocês, do menu, né, dos medicamentos, vamos lembrar sempre que, independente do CID que esse paciente tiver em cardiologia, nem sempre uma droga hipotensora está prescrita para controle da pressão. Vou repetir. Nem sempre uma droga hipotensora está prescrita para controle da pressão. Tá? Então, aqui nessa aula, a gente está falando de hipertensão arterial. Então, aqui a gente quer reduzir a PA. Se o problema do paciente não for esse, queda na pressão é uma reação adversa. Já pensaram sobre isso? Então, se é um paciente que é um paciente isquêmico, né, ou seja, pós-infarto, ou seja, a gente precisa controlar a frequência cardíaca desse paciente, para ele não ficar sintomático e também para não causar remodelamento, ele tem indicação de uso de beta-block, independente da pressão arterial. A diferença é que a gente vai escolher qual. De acordo? Então, bem-vindos ao mundo da cardiologia. É very, very fun a gente ajustar esses medicamentos. E com a NoHarm isso vai ficar ainda mais divertido de fazer. Então, eu trouxe aqui uma tela, né? Não sei se dá para enxergar, mas aqui tem um carvedilol, por exemplo, ali na linha, prescrito, e tem um captopril também. E aí a gente pode ir avaliando, então, né, os sinais vitais do paciente, a frequência, né? Então, assim, se é um paciente que a gente não quer regular a frequência, mas não quer baixar tanta pressão arterial, então a gente pode trocar, né? O carvedilol é um medicamento que a afinidade dele pelos receptores beta é 1 ou 2 é igual, né? Então ele tem um efeito periférico bem importante na queda da pressão arterial. Então, se não é isso que a gente quer, se a gente quer manter a PA um pouquinho mais alta, né, o paciente está hipotenso, talvez o carvedilol não seja o beta-block para esse paciente, né? E a gente pode utilizar aí uma série de outras drogas, né? Enfim, o que eu queria dizer para vocês é que a gente vai associando, então, né? E aqui eles têm esse gráfico da SBC para ver quais drogas a gente pode utilizar. E o que eu queria destacar é a contraindicação, tá? Não é a gente sugere, é contraindica o uso de ECA junto com BRA, porque, de novo, os dois causam perda aguda da função renal e o risco muito alto de hipercalemia, então não associar essas duas classes, né? Então, a base do tratamento é mudanças no estilo de vida, o que cada vez é mais difícil da gente fazer, né? Eu tô aqui falando um monte de coisas que eu não faço, né? Eu não fumo, mas eu sou sedentária, me alimento absurdamente mal, né? É muito difícil a gente atuar sobre as mudanças no estilo de vida do paciente. No entanto, na diretriz brasileira, eles trazem, inclusive, o quanto isso impacta na PA, né? Então, um controle de peso, uma dieta saudável, tudo isso vai diminuindo a pressão arterial do paciente sem a gente precisar utilizar drogas. No entanto, se a gente precisar utilizar, quais são? Né? Então, a gente vê aqui um tiazídico, né, um diurético, um inibidor do sistema renina-angiotensina, então um IECA ou um BRA, não ambos ao mesmo tempo, e um bloqueador do canal de cálcio, né? A espironolactona como opção de quarta dose, e aí depois ali, então, a gente tem os beta-bloqueadores, tá?